Fala galera, tudo bem? Aqui é a Anuska do Teoria da Medicina. Vocês acharam que eu só conseguia dar aula de imunologia? Hoje a gente vai falar sobre um tema super diferente aqui, que é a microbiologia. Na verdade tem bastante a ver com imuno, né? Mas de qualquer forma vai ser uma aula bem diferente. Microbiologia é um tema que eu sei que a galera tem bastante dificuldade e realmente não é uma matéria muito fácil. Então espero que com a série de vídeos que eu vou fazer eu consiga te ajudar nos seus estudos microbiológicos. Essa primeira aula vai ser bem tranquila, não vai ter nada de pesado em relação à matéria. Vai ser só uma introdução à matéria propriamente dita e um pouquinho de história da medicina para quem gosta. E a partir da próxima aula a gente já vai começar a ver o assunto num nível mais aprofundado. Bom, então vamos começar bem do começo, né? O que é microbiologia? A microbiologia é o ramo da biologia que estuda micro-organismos que a gente só consegue ver no microscópio. Vocês sabem que a biologia é o estudo da vida, né? Então a microbiologia vai ser o estudo da vida que é microscópica. No nosso curso aqui, a gente vai estudar mais especificamente a microbiologia médica, que é o estudo de micro-organismos que têm alguma importância médica, geralmente sendo aqueles que causam algum tipo de doença. Eu digo isso porque a microbiologia é uma matéria muito grande e em outros cursos não tão focados para a área da saúde, acaba se estudando micro-organismos que não são causadores de doença no humano. Eles podem ser muito importantes para a biotecnologia ou outras áreas que a gente não vai abordar tanto aqui. Então, por isso, a gente vai ter esse enfoque mais médico na nossa matéria. Bom, então, quais são esses micro-organismos que a gente vai estudar? O que vai ser importante para a gente saber agora vão ser os estudos dos vírus, bactérias, fungos, protozoários e eumintos. Ainda nessa aula eu vou dar alguns conceitos sobre vírus, bactérias e fungos para a gente já se introduzir ao assunto, mas o estudo dos protozoários e eumintos vai ser exclusivamente visto na matéria de parasitologia, que a gente também tem planos de ensinar aqui para vocês. Eu vou fazer uma pequena revisão de conceitos, coisas que você já estudou na escola e provavelmente são bem óbvias, mas elas vão ser importantes aqui no estudo da microbiologia, então não dá para seguir sem ao menos dar uma lembrada no que são essas coisas. A gente precisa lembrar o que é uma célula procarionte e uma célula eucarionte. Bom, a célula procarionte, como vocês podem ver aqui no lado esquerdo da tela, é uma célula bem mais simples. Ela não possui um material genético organizado num núcleo, ela tem só um cromossomo bem enrolado aqui no seu centro, e algumas dessas células vão ter outros tipos de estruturas genéticas, por exemplo, os plasmídeos, que ficam flutuando no citoplasma, que eu desenhei aqui de rosa. A única organela que essas células vão ter são os ribossomos para ajudar na síntese de DNA, mas ela não vai possuir nenhuma organela membranosa, como a gente tem retículo endoplasmático, complexo de Golgi, mitocôndrias, nada disso vai ter na célula procarionte. É importante lembrar que essa célula, obviamente, é uma estrutura microscópica, a gente só consegue vê-la com a ajuda de um microscópio, e pode ser um microscópio de luz, não tem problema, e ela só vai estar presente em seres unicelulares. O que é um ser unicelular? O nome já dá a dica, é um ser que só tem uma célula. Esses seres unicelulares, que só dispõem de uma célula procarionte, vão ser as bactérias e algas, mas no nosso estudo, as bactérias vão ser bem mais importantes, então a gente vai focar nelas. Agora, mais especificamente sobre as células eucariontes, sobre os seres eucariontes. Nesse caso, a gente pode estar falando de seres unicelulares e pluricelulares. Nós mesmos somos seres eucariontes pluricelulares. A gente tem várias células e todas elas são bem específicas, assim, elas têm bastante organelas, são bastante desenvolvidas.
O núcleo da célula eucarionte é bem organizado, como você pode ver aqui, fica tudo dentro do núcleo, o material genético não é espalhado pela célula. E a gente vai ter a presença daquelas organelas membranosas que a gente não tem na célula procarionte. No caso, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, mitocôndrias, tudo isso que vai fazer a efetividade da célula crescer muito. Aqui dentro desse grupo a gente encontra os protozoários, que são eucariontes e unicelulares. Também encontramos os fungos, que são eucariontes e podem ser uni- ou pluricelulares, e os eumintos, que são pluricelulares. Lembrando que protozoários e eumintos a gente vai deixar para a parte da parasito. Bom, pessoal, não só de doenças vive a microbiologia. Relacionando essa área com a engenharia genética e a biotecnologia, a gente teve uma revolução aí em várias coisas, incluindo tratamentos médicos e mesmo a erradicação de outras doenças. Um exemplo disso é a insulina. Você provavelmente sabe que a insulina é de suma importância para todo mundo que tem diabetes tipo 1 e para muitos pacientes com diabetes tipo 2. E essa é uma doença muito prevalente no mundo inteiro. Antigamente, o tratamento de insulina dos diabéticos era feito com insulina de animais, que não era tão efetiva nos humanos e às vezes causava reações alérgicas. Atualmente, todo diabético que precisa de insulina utiliza insulina humana no seu tratamento. Mas como que acontece isso? Tem pessoas vendendo sua própria insulina por aí? Na verdade, através da manipulação genética de bactérias, conseguiram introduzir no genoma delas a informação genética necessária para se produzir insulina. Então daí você tem uma bactéria produtora de insulina humana. Além desse exemplo clássico, várias bactérias são utilizadas para a produção de vacinas e também outras medicações, que faz a gente pensar que apesar de muitas bactérias serem perigosas, muitas outras também ajudam um monte no nosso dia a dia. Isso também é uma coisa importante que eu tenho para falar para vocês. A maioria das bactérias e também outros micro-organismos não são patógenos. O que é um patógeno? É uma palavra que a gente vai falar um monte aqui. São os micro-organismos causadores de doenças. Então, a maioria desses seres não vai causar nenhum mal pra gente, ou mesmo vai até causar bem, nos protegendo de outras bactérias que aí sim são problemáticas. Guardem bem essa palavra patógenos, porque ela vai ser usada muito daqui para frente. E se você já assistiu meus vídeos de imunologia, você provavelmente já conhece a palavra. Bom, vamos falar agora um pouquinho da história da microbiologia. Por mais que pareça óbvio para você que a gente tem a presença de seres microscópicos por todo lado no nosso planeta, nem sempre foi assim, e esse mundo microscópico pode ser considerado uma descoberta bastante recente na história da humanidade. No início da história da humanidade, acreditava-se que as pessoas ficavam doentes por um castigo divino, independente de qual religião a pessoa seguisse na época. Depois de um tempo foi criada a teoria miasmática, ou teoria dos miasmas. Miasma é um termo mais diferente utilizado para algo que fica no ar e fazendo mal para as pessoas, como se fosse uma poluição. E era esse veneno sem explicação espalhado no ar que as pessoas acreditavam causar as doenças infecciosas. Isso tudo mudou com a invenção do primeiro microscópio de luz, que apesar de ser muito rudimentar, o maior aumento que ele conseguia fazer era de 300 vezes, por exemplo, fez possível perceber que dentro do nosso próprio mundo existia um mundinho de seres microscópicos. Várias pessoas participaram na criação do microscópio de luz, mas o cientista mais creditado pela invenção foi Leeuwenhoek, um cientista holandês que provavelmente você já ouviu falar. Com o microscópio dele foi possível observar as primeiras bactérias e também células do corpo humano, e a partir daí a gente abriu uma porta para um novo campo de estudos. Então, com o principal instrumento de trabalho da microbiologia sendo inventado no século XVII, o século XVIII foi uma explosão de descobertas com relação a esse campo. A teoria de que doenças eram causadas por germes até existia nesse ponto da história, mas ela era tida como absurda e quem acreditava nisso era considerado louco. Como assim animais pequenininhos causam as nossas doenças, que não são nem animais na verdade, né? Que absurdo, que teoria louca. E finalmente agora existe um método de testar
e confirmar essa hipótese. Os principais responsáveis por essa confirmação foram Louis Pasteur e Robert Koch, que eram 2 cientistas da época. Louis Pasteur já tinha perdido 3 filhos para doenças infecciosas, algo que possivelmente influenciou a vontade dele de continuar pesquisando nessa área. E com isso, através de várias pesquisas e um trabalho que ele desenvolveu com a indústria de vinhos e cervejas, ele descobriu bactérias que eram responsáveis por azedar o vinho ou torná-lo pouco saboroso ou até mesmo impróprio para consumo humano. Ele também percebeu que aquecendo as bebidas lentamente até mais ou menos 48 graus Celsius fazia com que essas bactérias morressem e o vinho e a cerveja durassem muito mais tempo. E foi daí que surgiu o processo de pasteurização, batizado com o nome dele, que é utilizado até hoje na indústria de alimentos. Robert Koch também foi um grande pesquisador na área, identificando os causadores do anthrax, da tuberculose e da cólera, sendo que o Mycobacterium tuberculosis até hoje é referido como bacilo de Koch. Ele também desenvolveu os meios de cultura, que até hoje são utilizados nos laboratórios para cultivar bactérias e auxiliar em pesquisas ou mesmo no diagnóstico de doenças. Junto com a microbiologia, nasceu também a epidemiologia. Durante um surto de cólera em Londres, um médico inglês chamado John Snow, e não é esse John Snow que você está pensando, esse aqui realmente sabe das coisas, conseguiu perceber que todas as pessoas doentes estavam tomando água de uma mesma fonte, e ele supôs que essa fonte tinha uma contaminação de bactérias causadoras de cólera. Ele mostrou os dados que coletou para os responsáveis pela saúde da cidade e implorou que aquela fonte fosse fechada, porque claramente ela era causadora dos casos de cólera que estavam acontecendo. Nessa época, 1800 e alguma coisa, a teoria dos germes ainda não era tão forte. Todo mundo achou ele meio pirado por acreditar nisso e tá falando essas coisas, mas resolveram fechar a fonte mesmo assim só por precaução. E a partir disso, nenhum caso de cólera ocorreu mais. Não é à toa que John Snow é considerado o pai da epidemiologia moderna. Outro caso interessante é o do médico Ignaz Semmelweis, que trabalhava num hospital na Alemanha. No local onde ele trabalhava, várias mulheres morriam de sepse puerperal, que é uma infecção grave que elas adquiriam logo depois de ter os seus filhos no hospital. Ele percebeu também que as mulheres que mais morriam disso eram aquelas que tinham seus partos feitos por médicos, e que se ela tinha seu parto assistido por uma parteira, ou mesmo teve seu filho em casa, era muito menos provável que ela sofresse de sepse puerperal. Depois de anotar esse dado, ele percebeu que vários médicos saíam diretamente do necrotério e iam para a sala de parto ajudar suas pacientes, sem lavar as mãos no meio do caminho. Quando ele sugeriu que talvez uma forma simples de controlar a epidemia de sepse puerperal que estava acontecendo naquele hospital era simplesmente lavar as mãos antes de examinar a paciente, todo mundo ficou extremamente ofendido com o que esse cara estava falando. Como assim? Você tá falando que minha mão é suja, seu otário? Que absurdo! Era ultrajante falar que a mão de um médico era suja. E com isso, Semmelweis ficou muito mal falado, todo mundo ficou bravo com ele acabou até saindo desse hospital onde ele trabalhava. Depois de um tempo, as pessoas começaram a fazer isso que ele estava sugerindo, de lavar as mãos, não é nada muito complexo, né? Antes de examinar as pacientes. E os índices de sepse puerperal despencaram e se igualaram aos dos partos feitos por parteiras ou partos em casa. Pode parecer um absurdo isso pra gente, lógico que tem que lavar a mão antes de examinar o paciente e depois de examinar o paciente, mas claramente na época ainda não era uma coisa tão óbvia assim. E mesmo isso já sendo bastante óbvio, eu acho que a gente no Brasil ainda tem muito a melhorar com relação a isso. Em países como a Suécia, onde a contaminação por germes muito perigosos, como a Marsa, que a gente ainda vai falar aqui, é muito baixa, as pessoas não só lavam suas mãos, como lavam seus estetoscópios com álcool logo depois de examinar os pacientes, que eu acredito ser um hábito bastante importante de se adquirir aqui.
Bom, retornando aos conceitos gerais sobre micro-organismos, é importante saber que a gente vai ter mais ou menos 2.000 espécies diferentes de patógenos, aqueles que produzem doenças, na natureza atualmente. A cada ano, a gente tem 10 bilhões de novas infecções e cerca de 12 milhões de mortes. Apesar de já não ser um problema como era antes, em países subdesenvolvidos esse número é mais importante, porque ainda não há um controle sanitário muito bom. Mas mesmo no local mais limpinho do mundo, ainda pode ocorrer uma morte por doença infecciosa. Outro conceito interessante de você guardar é sobre virulência. A virulência é a capacidade infecciosa de um micro-organismo, se ele consegue invadir seu corpo e tomar tudo para ele. Geralmente, micro-organismos muito virulentos são causadores de doenças bem graves. E apesar do nome virulência, esse é um conceito que pode ser usado para bactérias, fungos, qualquer coisa, não é exclusivo de vírus, tá bom? Bom, falando mais especificamente sobre cada micro-organismo que a gente vai estudar, só dando conceitos mais gerais mesmo, porque a gente vai estudar tudo mais aprofundado nas próximas aulas. Vamos falar sobre os vírus. Eles são as menores partículas infecciosas que a gente vai ter, e eu já explico por que eu tô falando partícula em vez de ser. E eles realmente são muito pequenos, geralmente medindo de 16 a 600 nanômetros. Só para vocês terem noção, 1 nanômetro é a bilionésima parte de 1 metro. Então, realmente é muito, muito, muito pequeno. A gente só consegue ver o vírus no microscópio eletrônico, que vai ter um aumento muito maior do que o microscópio de luz, mas ele é bem mais caro e não é toda a faculdade que tem. Se você está numa faculdade que tem um microscópio eletrônico, que bom para você, assim, é uma oportunidade bem legal de estudar os vírus. O máximo que a gente consegue ver no microscópio de luz são alterações celulares causadas pelos vírus, como por exemplo HPV, a gente consegue ver algumas alterações. Eu chamei os vírus de partículas infecciosas porque existe uma grande dúvida se eles são seres vivos ou não. Isso tudo baseado no fato de que o vírus não tem seu próprio metabolismo. E para ser considerado algo vivo, você precisa ter seu próprio metabolismo. O vírus precisa invadir uma célula se ele quiser fabricar suas próprias proteínas. Ele não consegue fazer isso sozinho. Mas, de qualquer forma, ele tem o impulso para fazer isso, diferente de uma pedra que está lá e é isso, basicamente, a vida da pedra, que nem é vida, né? O vírus vai ser constituído basicamente de uma cápsula proteica e vai conter RNA ou DNA no seu interior. Isso vai ser bem importante. A gente vai discutir nas variadas espécies de vírus se é DNA vírus ou RNA vírus. Em alguns tipos de vírus bem específico, a gente consegue encontrar as duas moléculas, mas é extremamente raro que isso aconteça. E como eu já falei, eles são parasitas obrigatórios. Fora do corpo humano ou do corpo do animal que eles estão invadindo, não tem como eles sobreviverem. Quando a gente tem uma infecção viral, duas coisas podem acontecer: ou replicação rápida e destruição das células infectadas. A gente vai ver na imuno que a única forma de destruir o vírus é destruir a célula que ele está infectando. Então, se é um vírus que pega várias células, a gente tem possivelmente uma doença grave aí. Ou vai ocorrer o que a gente chama de infecção crônica. O vírus vai se reproduzindo devagarzinho e aí a gente tem o surgimento de uma infecção crônica com o DNA ou RNA do vírus integrado ao seu próprio genoma, fazendo alterações grandes no próprio órgão. É o caso do HPV no câncer de colo de útero, das hepatites crônicas, geralmente causadas pelo vírus da hepatite B e C, e outras muitas doenças onde isso ocorre. Os vírus também vão possuir células de preferência para invadir, dependendo da proteína que eles possuem na sua cápsula e das proteínas de superfície celular, como por exemplo o HIV invade o linfócito CD4 e todas as outras células imunológicas que possuem o receptor CD4 de superfície, como por exemplo os macrófagos. Então, geralmente não é toda célula que o vírus vai conseguir invadir. Falando agora sobre as bactérias, elas vão ser seres procariontes, e aí a gente não tem dúvida que são seres vivos, tá? Elas vão possuir, além da membrana plasmática que toda célula possui, uma parede celular, que vai ser um grande tópico de discussão nas próximas aulas, e um tamanho que vai variar de 1 a 20 micrômetros. Que apesar de ser mais do que os vírus, ainda é muito pequeno. 1 micrômetro equivale à milionésima parte de 1 metro.
Elas possuem diferentes tamanhos e formas, que também vai ser discutido nos próximos episódios da nossa série de microbiologia, mas a maioria não vai representar perigo. As que representam perigo, daí a gente vai estudar bem a fundo. Por fim, os fungos vão ser os seres mais complexos para a gente estudar aqui. Eles são sempre eucariontes. Uns são unicelulares e outros pluricelulares, e eles podem ter reprodução sexuada e assexuada, que a gente ainda vai discutir mais a fundo nas próximas aulas. Os fungos, de uma forma geral, vão causar doenças oportunistas, tá? Só quando a sua imunidade está um pouco baixa, por algum motivo não muito específico. Eles podem causar doenças graves, geralmente só em quem está imunodeprimido, mas mesmo assim é de suma importância que a gente os estude aqui na microbiologia. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Vamos continuar a assistir as aulas. As próximas aulas a gente vai entrar no assunto de bactérias, tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixa um comentário fazendo alguma crítica, ou se você quiser elogiar também, a gente fica bem feliz. E é só isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Ótimo estudo a todos!